Muito bem, vamos falar hoje sobre o fenômeno da fadiga. Fadiga é um fenômeno de esforço cíclico. Sempre que você tiver carregamento cíclico, você vai ter fadiga. Imagine um dente de engrenagem. Dois dentes de engrenagem em contato, duas engrenagens em contato. Esses dentes vão entrar em contato sempre através de um determinado tempo, de um determinado ciclo, né? Eles vão entrar em contato e depois desse tempo eles não vão estar mais em contato. E depois de um determinado tempo eles vão entrar em contato de novo e assim sucessivamente. Então você pode ter, por exemplo, uma força variando no tempo para esses dentes de engrenagem, algo mais ou menos assim. Você tem um instante que ele entra em contato, aí você tem o contato, libera o contato, não tem mais força nenhuma entre os dentes e depois retorna. Então você tem um carregamento cíclico, né, que ocorre de período em período, né, ou seja, a cada intervalo de tempo. Então nós vamos estudar hoje, né, falar um pouquinho de como que esse fenômeno de fadiga se caracteriza, o que é que leva ao fenômeno de fadiga e vamos ver também uma abordagem específica para dimensionar componentes, né, em fadiga. Bom, a fadiga ela está associada com deformação plástica. Então sempre deformação plástica. Então, sempre que, para iniciar um processo de fadiga, a gente precisa de uma determinada deformação plástica. Como é que acontece isso? Vocês lembram lá de mecânica dos materiais, da parte de materiais de construção mecânica? E quando você deforma o material plasticamente, ele forma aquelas bandas de deslizamento, né? Você tem o movimento das discordâncias, vamos colocar aqui esse nome. O movimento das discordâncias no material, né, nos grãos, eles acontecem quando você impõe uma tensão de cisalhamento. Então você tem um movimento orientado das discordâncias devido a uma tensão de cisalhamento. Essas discordâncias elas vão se acumular, ok? Então quando você tem um acúmulo dessas discordâncias, você tem aquilo que a gente chama de dano. Você inicia um dano no material. Esse dano que é iniciado no material, né, é o que leva ao início do processo de fadiga. Tá? Então, de forma bem resumida, seria mais ou menos assim. Então, tem sempre está relacionado com uma deformação plástica. A fadiga está relacionada com a deformação plástica no material. Bom, então, vamos continuar a nossa história aqui. A fadiga, ela envolve três fases, ou três etapas, né? Podemos dizer assim. Então, as etapas da fadiga, nós temos iniciação do dano, propagação, né? Iniciação do dano da trinca, propagação da trinca e ruptura final. Não precisa acontecer a ruptura para ser caracterizado de fadiga. Muitos livros trazem essa informação de que precisa acontecer as três etapas. Não. Uma vez a trinca iniciada, o fenômeno da fadiga ele é característico, ou seja, já está acontecendo. Não precisa que ocorram as três etapas. Mas se ela ocorrer até o final, serão três etapas. Então, a iniciação está relacionada com esse fenômeno, né, que nós já colocamos aqui. Né? A iniciação
esse fenômeno de acúmulo de discordâncias numa região, tá? Que forma um determinado dano que vai propagar da forma de trinca, né? Há um acúmulo tão grande de discordâncias que esse dano começa a se propagar na forma de trinca. Normalmente essa trinca se inicia num concentrador de tensões, numa inclusão de material não metálico que está dentro da estrutura cristalina do material, né? Você pode ter uma ranhura decorrente do processo de fabricação, da usinagem. Então, por isso que é importante controlar muito bem, né, aquilo que vocês aprendem em fabricação, controlar muito bem o grau de qualidade do seu material, da sua peça, porque está diretamente relacionada, por exemplo, à formação de uma trinca de fadiga, certo? Depois que o dano se inicia, ele se propaga. Normalmente, para a maioria dos materiais, a iniciação é a maior parte da vida em fadiga, tá? A maior parte da vida está relacionada com o tempo de iniciação da trinca. A propagação, ela normalmente é lenta, tá? Ela é lenta, o material continua funcionando normal, a sua peça está funcionando, você não percebe. A ruptura, ela se vai ser rápida ou se vai ser lenta, depende do material que a gente está analisando. Mas assim, o importante é mostrar que a ruptura do material, ela acontece numa face plana, tá? Então aqui, vamos colocar aqui numa superfície plana. Note o seguinte, mesmo materiais dúcteis, que num carregamento estático a gente já viu que ele sofre aquela deformação plástica muito intensa, tem aquela estricção, tem a quantidade de deformação muito grande. Materiais dúcteis, quando falham por fadiga, normalmente falham com a superfície plana. Então é importante ter esse conceito bem em mente, né, esse conhecimento em mente, porque você pode pegar uma superfície de fadiga e olhar erroneamente e falar que não, foi uma fratura frágil estática comum porque a superfície está plana. Não, porque pode ter acontecido, né, um fenômeno de fadiga. Bom, então o que acontece, né? A superfície da fadiga ela é muito característica. Ela tem três fases muito bem definidas. Eu vou colocar um desenho, depois eu vou mostrar a foto que está lá no livro de vocês do Shigley, né, a 10ª edição. Então nós temos aqui, imagine nós temos a superfície. Na verdade eu teria que ter feito, vamos imaginar que uma superfície tem um rasgo de chaveta aqui, né? Ou seja, um concentrador de tensões. Então esse concentrador de tensões é um forte candidato a início, a nucleação, tá? Ou iniciação da trinca. Então a trinca se inicia nesse ponto. O que é que vai acontecer? Você vai ter uma superfície, uma característica de uns arcos concêntricos, tá? Com a iniciação da trinca, tá? Vamos colocar aqui, né? Vamos colocar iniciação. Aqui, propagação. E no final você tem uma superfície rugosa, tá? Que é a fratura final, tá? Então a superfície de fadiga normalmente acontece, tem essa característica. Você consegue ver a olho nu essas linhas aqui, tá? Essas linhas elas são chamadas de marcas de praia, porque parece aquelas marcas que a onda do mar deixa na areia, né? Então marcas de praia é um grande indício para fadiga. Então quando você pega uma peça para analisar uma peça que quebrou, você observa que tem essas marcas de praia e você já sabe, foi fadiga, tem uma marca de praia ali. Se for ver isso macroscopicamente, microscopicamente nós temos aqui dentro estrias, tá? Isso aqui você não vê a olho nu, você vê de forma microscópica. Você tem estrias, essas estrias indicam
o ciclo. Nós dizemos que uma imposição de tensão, você coloca a tensão no material, imagine que você está tracionando, tracionou o material, descarregou, comprimiu, isso é um ciclo. Então, para cada ciclo você vai ter uma estria aqui entre as marcas de praia. Essas estrias são microscópicas, ok? São estrias microscópicas. Uma consideração das marcas de praia é o seguinte: elas vão indicar uma mudança na aceleração da propagação da trinca. Sempre que a trinca ela tem uma aceleração na propagação ou um retardo, um atraso na propagação da velocidade da trinca, aparece uma marca de praia dessa. É um indício de como que a trinca se propagou no material. Vou mostrar uma figura real que está no livro do Shigley. Aqui, a figura 6.1. Ela indica a falha por fadiga num parafuso em razão de flexão unidirecional repetida. Então você tem o seguinte: a falha começou no nariz da rosca. Nariz de rosca de parafuso é um grande concentrador de tensões. Então a falha começou no nariz da rosca, como vocês estão vendo aqui, tá? É o ponto A, é onde se iniciou. Essa região B, tá? Olha só, ela evidencia as marcas de praia, né? Então, olha essas linhas, não sei se tá dando para o vídeo pegar bem aqui. Vou tentar dar um zoom. Essas linhas, note que existem umas linhas aqui concêntricas com o ponto de iniciação da trinca. Essas linhas são as marcas de praia. E a região C, essa região rugosa, foi uma fratura rápida, né? Uma fratura rápida final do material. Okay? Então, essa é a superfície de fadiga típica. E os métodos de análise de fadiga, a gente tem fadiga baseada na tensão, método de fadiga baseada na deformação e o método da mecânica da fratura linear elástica. Como aqui é um curso introdutório, um curso de elementos de máquinas, não é um curso de fadiga, a gente só estuda o primeiro método. É o método da fadiga baseada na tensão. Se você quiser se aprofundar nos outros métodos, você deve fazer um curso de fadiga ou pegar um livro apropriado de fadiga. Mas aqui em elementos de máquinas, nós só estudamos o primeiro método. É lógico que é um método mais clássico, e para você entender os outros, é importante que você compreenda bem o primeiro método, o método da fadiga baseada na tensão. Bom, esse método só tem um inconveniente, né? Ele não é útil para fadiga de baixo ciclo, tá? Esse método aqui da fadiga baseada na deformação, esse sim, esse daqui é para baixo ciclo ou de baixa vida. Normalmente é até 1000 ciclos. Okay? A fadiga baseada na tensão, ela é superior a 1000, tá? E vai até 10 a sexta, 10 a sétima, 10 a oitava ciclos. Então leva uma vida muito grande, fadiga de alto ciclo, tá? Esse aqui para fadiga de alto ciclo, tá? A gente hoje, o desafio de quem pesquisa em fadiga é entender a fadiga de gigaciclos. A fadiga de gigaciclos é coisa de 10 a 9 ciclos, tá? Então as pesquisas mostram que o comportamento de materiais em fadiga de gigaciclos, tá? Gigas, lembrem-se, 10 a 9, né?
o prefixo. O fenômeno de fadiga é diferente dessa fadiga que a gente estuda aqui. Então, acontece algumas características. Por exemplo, na fadiga de gigaciclo já se sabe que a iniciação da trinca é interna, não é mais externa, né? Existem algumas variações e que não cabe a gente discutir agora, porque como é um curso introdutório à fadiga, né, vocês primeiro têm que conhecer aquilo que é mais clássico, aquilo que é mais básico, tá? Vamos mostrar como é que se apresentam as curvas, né, para uma situação de carregamento cíclico. Vamos colocar aqui tensão em função do tempo. Nossa curva, ela pode se apresentar, imagina que nós temos um carregamento senoidal. Olha só, ela se apresenta dessa forma. É um carregamento cíclico. Claro que esse carregamento continua, vou ficar desenhando aqui infinitamente, mas o que é que nós podemos tirar dessa curva? Nós podemos dizer aqui, ó, nós temos uma tensão máxima. Nós temos uma tensão mínima. O que é um ciclo? Bom, mas nem sempre nós temos essa tensão aqui dessa forma. O gráfico pode se apresentar da seguinte forma também, ó. Nesse caso, tanto a tensão máxima quanto a tensão mínima são de tração, tá? Então, vamos colocar novamente aqui, essa aqui é a tensão máxima, sigma máximo, né? Essa aqui é a tensão mínima, sigma mínimo, tá? Nós vamos também mostrar aqui que existe uma outra componente de tensão que a gente vai chamar de tensão média. Olha só essa tensão aqui, ó. Sigma M, tá? Tensão média. Então, o que é que a gente pode concluir? Que nessa primeira curva daqui, a tensão média está exatamente aqui no meio, né? Ela vale zero. Nesse caso aqui, tensão média vale zero. Vamos chamar então essa componente aqui, tá? Tanto para cima quanto para baixo, ou seja, em módulo, né? Essa tensão aqui nós chamamos de sigma A, ela é tensão alternada, tá? Então, o que seria a tensão alternada nessa primeira curva? Seria exatamente, né, igual a tensão máxima e a tensão mínima, né? Essa é a tensão, a componente de tensão alternada. Então, como é que a gente faz para calcular, né, essas tensões? Por exemplo, se eu quiser saber a tensão média. Bom, a tensão média vai ser a tensão máxima mais a tensão mínima dividida por 2, né? Então, sigma máximo mais sigma mínimo dividido por 2. É a fórmula que a gente usa para calcular a tensão média. E se eu quiser calcular a tensão alternada, né? A metade do range, né? Da faixa toda aqui. Então, a componente alternada de tensão, também conhecida como amplitude, tá? Também conhecida como amplitude de tensão. Vamos colocar aqui amplitude, tá? É sigma máximo menos sigma mínimo sobre 2. Essa é a amplitude de tensão. Tá? Ou seja, o que é que a amplitude ela diz? Ela diz quanto é a variação em torno da média, né? Então, o que é que nos caracteriza, né? O que é que caracteriza fadiga para a gente? Assim, essa amplitude ela é sempre positiva, tá? Então, muito livro representa com um módulo aqui. Um conceito comum também é razão de tensão e razão de amplitude. Vamos colocar aqui do lado. Essa razão de tensão é sigma mínimo
sobre sigma máxima. E razão de amplitude é a tensão alternada dividido pela tensão média, né? Vamos colocar os nomes aqui. Isso aqui é razão ou relação de tensão. Tá? Vamos colocar aqui razão de tensão mínimo sobre máximo. Então vai dar um número menor que 1, né? Porque a máxima é maior que a mínima. E a razão de amplitude, vamos colocar aqui, é tensão alternada, né? Ou a componente amplitude e tensão, dividido por tensão média. Cuidado para não confundir tensão média com tensão máxima, né? Porque todas são M, né? Mas aí você coloca MAX para máximo e M para média, para não confundir, tá? Que razão de amplitude, ok? Bom, como é que se faz um ensaio de fadiga, né? Como é que a gente pode extrair informações da fadiga a partir de um material? E para que essas informações vão ser úteis para a gente que quer fazer projeto mecânico, né? A gente quer projetar. Apesar de ser importante dizer o seguinte, a fadiga até hoje não é um fenômeno completamente conhecido. Se você for ver, existem muitos papers, muita gente estuda, pesquisa na área de fadiga. Só que nós, como engenheiro, temos que projetar estruturas, projetar peças que sejam seguras e nós, engenheiros mecânicos, estamos sempre nos nossos projetos, na maioria das vezes, acontece carregamento cíclico. Então, a fadiga tem que ser algo a ser sempre considerado. Vamos falar do ensaio, tá? Você já deve ter ouvido falar, estudado o ensaio de fadiga, né, em alguma disciplina de comportamento mecânico dos materiais, algo do tipo. Você tem o seguinte, você tem um corpo de prova polido, esse corpo de prova tem cerca de 9 a 10 centímetros de comprimento, ele é espelhado, bem polido, ou seja, o acabamento desse corpo de prova é muito perfeito. Então você tem, esse corpo de prova está sujeito a um carregamento, um momento fletor, tá? Ou seja, ele fica em flexão. O que é que acontece então? Nós sabemos que em flexão nós temos a distribuição de tensão, né? Algumas fibras, além da linha neutra, estão em tração, outras estão em compressão. Então, nesse caso aqui, por exemplo, para esse momento, nesse sentido, a gente sabe que essas fibras embaixo, as fibras inferiores estão em tração e as fibras superiores estão em compressão da seguinte forma. Só que o que acontece com o ensaio, né? Quando esse corpo ele é colocado para girar, então esse corpo ele tem uma velocidade angular, então as fibras superiores que estavam em compressão, quando o corpo, a peça gira, né, o corpo de prova gira, as fibras que estavam em compressão passam para baixo e viram em tração. As fibras que estavam embaixo em tração passam para cima e viram em compressão. Então você tem tensões alternadas nas fibras, né, porque esse corpo ele fica girando. Então é assim que é feito o ensaio de fadiga. E o que é que ele faz? Muito importante, esse corpo de prova, né, o ensaio, na maioria das vezes, esse ensaio é feito para tensão média igual a zero. Ou seja, os ciclos de tensão do ensaio de fadiga normalmente tem essa característica aqui. É importante falar também, eu não coloquei, que esse aqui é o que a gente chama de completamente reverso. Por que completamente reverso? Porque a tensão ela alterna entre valores, sempre o valor, se aqui for 30, aqui vai ser 30 também, só que positivo ou negativo. Você tem 30 menos 30, 30 menos 30. Aqui, por exemplo, é diferente, aqui pode ser 10, aqui pode ser 40, né? 10, 40, 10, 40, não é completamente reverso. Então, toda vez que você tiver tensão média igual a zero, a gente diz que o ensaio, o material está num ciclo de tensões do tipo completamente reverso. E o ensaio de fadiga tem essa característica, ele é completamente reverso, ou seja, a tensão média é igual a zero. De fato, a tensão média não diz muita coisa não. Por quê? Eu posso ter um ensaio, uma situação em fadiga, a tensão média é igual a zero. Tensão média igual a zero não diz se tem fadiga ou não. O que vai me caracterizar a fadiga é a tensão alternada.
Se a tensão alternada for zero, não existe fadiga, não tem carregamento cíclico. Agora, se a tensão alternada for diferente de zero, tem fadiga. Então, ou a tensão alternada, ou a tensão máxima ou mínima, por exemplo, ela nos caracteriza a existência de fadiga. Então, aí o que é que ele faz? Ele coloca essa peça para girar e a máquina vai contar o número de ciclos que essa peça vai fazer até a falha. Esse número de ciclos a gente usa a letra N, tá? Número de ciclos até a falha. Então eu posso fazer uma tabelinha aqui, né? Tensão alternada em função do número de ciclos até a falha. Para um valor tal de tensão, eu tenho um número de ciclos tal. Modifico o momento, eu modifico a tensão. Tem um novo valor. Coloco a máquina para girar, o corpo de prova vai ficar rodando, registro o número de ciclos e assim sucessivamente. Então eu posso construir um gráfico com esses dados, é isso? Então, se eu for construir um gráfico, eu vou ter o seguinte: eu vou ter um gráfico de componente alternada de tensão em função do número de ciclos até a falha. Então o que é que eu tenho? Uma curva típica, tá? É algo desse tipo. Isso para materiais ferrosos, tá? É muito comum você ter essa curva. Eu vou falar por quê. Primeiro, note que para um determinado ponto na curva, o que é que eu tenho? Eu tenho uma componente de tensão alternada em função número de ciclos. Essa componente, tá? Esse resultado aqui a gente chama de SF. A gente vai dizer que é resistência à fadiga. Para cada determinado número de ciclos, eu consigo encontrar uma resistência à fadiga. Às vezes, o gráfico, tá? Bota aqui SF1, N1. Às vezes, o gráfico já vem, ao invés de escrever tensão alternada aqui, ele vem como SF, tá? No rótulo aqui do gráfico. Mas você tem que saber, salvo não seja mencionado, o gráfico é feito para tensão média igual a zero, ou seja, ciclo completamente reverso. Mas para materiais ferrosos, se percebeu, né, ligas de baixo carbono, se percebeu que existe uma característica muito peculiar no na curva da fadiga. A gente percebeu o seguinte, que à medida que eu vou aumentando o número de ciclos, o que é que a gente tem, né? Aumenta o número de ciclos, a tensão sustentada se torna cada vez menor, mas para um determinado número de ciclos ela vai se tornando assintótica, né? Então olha só, a curva ela vai se tornando assintótica ou se decai muito lentamente, né? De forma assintótica. Então o que é que acontece? Acontece que existe um patamar de tensão abaixo da qual o material nunca vai falhar. Por exemplo, eu escolho uma tensão aqui embaixo, eu nunca vou encontrar a minha curva de fadiga. Isso significa o seguinte, que para tensões, para um determinado patamar, o material nunca vai falhar. A gente chama de vida infinita. Então, muitas peças são projetadas para vida infinita. Claro, isso aqui é considerando o método tensão-vida, né? Então, a gente chama esse valor aqui de SA. Tá? O E vem do inglês endurance, mas não traduza como limite de endurância. No livro de elementos de máquina do Shiger está traduzido de forma infeliz como limite de endurância. Esse termo não existe em nenhuma norma, em nenhum livro de fadiga existe esse termo. O termo correto é limite de resistência à fadiga. Esse é o termo correto para o termo SE. Essa é a denominação correta
para esse termo SE. Aí você sabe o seguinte, que esse corpo de prova que foi feito o ensaio, a gente falou, ele foi feito de forma polida, né? É um corpo de prova que você tem um acabamento superficial muito bom. Então, à medida que você vai introduzindo algumas condições, por exemplo, um ambiente corrosivo, né? Um ambiente corrosivo, as reações, o andamento da trinca normalmente é muito mais rápido. Por quê? Porque a reação do material, né, existe uma reação química entre o material e o meio corrosivo, e isso faz a trinca abrir mais rápido. Né? Então, normalmente, o ambiente corrosivo, você pegar o mesmo material no ambiente corrosivo, essa curva já não vai ser mais válida. Então, acontece o seguinte, essa curva, ela abaixa. Às vezes, o material perde até o limite de resistência à fadiga, ele deixa de ter esse patamar, né? Então, por exemplo, se para um determinado nível de tensão, se eu pego um nível de tensão aqui, SF2, por exemplo, então se para essa determinada tensão, no ambiente normal, eu tenho um número de vida N. Né? Para o ambiente corrosivo, vou colocar aqui Na. Para o ambiente corrosivo, eu tenho NB, né? Uma vida muito menor, né? Com Na maior que NB, para o mesmo nível de tensão. Né? Isso só porque o ambiente se tornou corrosivo. Então a gente vai ver que nós usamos alguns parâmetros para corrigir essa curva no nosso projeto. Alguns materiais, por exemplo, liga de alumínio, materiais não ferrosos, ele não possui na curva tensão-vida, tá? Ela não possui esse patamar constante, ela cai sempre, não possui limite de resistência à fadiga. Isso é comum. Alguns materiais, ligas de alumínio, materiais não ferrosos, você tem essa característica. Então, para fim de projeto, você vai encontrar nas tabelas um limite de resistência à fadiga. Você vai olhar assim, como é que esse material tem um limite de resistência à fadiga se foi dito que ele não tem esse patamar constante? É uma convenção. Convencionou-se que para alguns materiais que não apresentam esse patamar constante, escolheu-se uma vida muito grande como sendo o limite de resistência à fadiga, da ordem de 10 a oitava, por exemplo, para ligas de alumínio. Então, utiliza dessa ordem de 10 a oitava, então você vai encontrar nos manuais que o limite de resistência à fadiga para liga de alumínio da ordem de 10 oitava. É um valor que, a partir de 10 oitava, a curva cai tão lentamente, mas ainda cai, não é assintótica, cai tão lentamente que a gente considera que você não vai conseguir atingir a falha, né? Então, acontece isso aí. Né? Você vai encontrar com limite de resistência à fadiga. Lembrando, isso aqui é tensão alternada, é limite de resistência à fadiga, SF, alguns livros você vai encontrar SF. E como você tem S em função de N, essa curva, né, tanto para aço quanto para alumínio, tanto essa quanto essa, são conhecidas como diagrama SN. Tá? É o diagrama de fadiga. Então, são conhecidos como diagrama SN. Bom, é comum também a gente escrever da seguinte forma: fazer essa curva SN no diagrama log-log, ou seja, em escalas logarítmicas. Porque ele ganha um formato especial. Tá? Como assim? Ele tem esse formato aqui. Aqui, por exemplo, nós temos 10 ao cubo
Essa região aqui do patamar constante é em torno, depende muito do material, mas fica na faixa de 10 a sexta, 10 a sexta, alguma coisa vezes 10 a sexta, ou seja, 1 milhão de ciclos, né, a gente chega nesse patamar. Apesar do desenho não estar feito de forma perfeita, né, eu vou mostrar a curva do livro, fica melhor para vocês entenderem, mas isso aqui é uma reta, são retas. Então, quando você coloca no papel log-log, os dados eles tornam uma reta. Essa região, e é mais fácil de trabalhar, né? Você tem equações para retas, são muito mais fáceis do que equações para curvas, né? Ainda mais falando de dados experimentais. Bom, essa região aqui é até 10 a cubo, né? Até 1000 ciclos. Essa região é fadiga de baixo ciclo. Lembrando que o método tensão-vida não é útil para projetar nada até 1000 ciclos, então não use esse método. Então, na verdade, a gente vai desconsiderar nas próximas curvas, você vai ver muito nos livros a curva começando de 10 ao cubo. Por quê? Porque a gente não estuda fadiga de baixo ciclo, não adianta você representar, não precisa representar, ninguém vai usar essa região, né? Mas assim, 1000 ciclos é muito pouco. É uma vida muito pequena, né? Então essa região de baixo ciclo não se representa. Essa aqui é a região de alto ciclo, né? Ou seja, 10 ao cubo a 10 a sexta é a região que normalmente nós utilizamos, e aqui para cima é a região de vida infinita, né? Em muitos projetos a gente usa vida infinita. Então normalmente, se você pegar dados experimentais, você vai ver o seguinte, que isso aqui é uma fração, esse ponto onde começa aqui a região de alto ciclo, normalmente é 90% da tensão última, né? Do sigma U, o limite de resistência à tração, né? Normalmente é 90% desse limite de resistência à tração. E esse ponto aqui, né, é o nosso limite de resistência à fadiga. Então, nós vamos ver que existem equações para você escrever essa curva aqui matematicamente. E aí, por exemplo, você entra com o valor de tensão, encontra a vida, né? A ideia que a gente quer fazer é essa, você entra com o valor de tensão que você tem no seu projeto e encontra a vida N, né? O objetivo é esse aqui. Bom, temos aqui essa figura 610 do livro do Shigley, décima edição. Aqui nós temos diagrama SN para um aço, né, para fadiga, então nós temos aqui tensão alternada, né, ensaio de fadiga axial completamente reversa, tensão alternada em função do número de ciclo de tensão, fadiga de baixo ciclo até 10 ao cubo. Essa região aqui nós desconsideramos, nós não estudamos essa região aqui, porque ela envolve deformação plástica, e como nós não vemos tão aprofundado na graduação, a gente desconsidera essa região aqui. Nós vamos estudar apenas essa região de 10 ao cubo em diante, né? Porque você tem a questão do alto ciclo. O método da fadiga baseada na tensão, o método tensão-vida, é esse que a gente estuda. A gente considera que toda tensão é elástica, né? Então, dentro do domínio elástico linear do material, a gente considera o método tensão-vida. De certa forma, é uma contradição, que eu falei para vocês no começo, que fadiga envolve a deformação plástica na ponta da trinca. Sempre, qualquer trinca de falha vai ter uma ponta de deformação plástica, né, na extremidade. Mas mesmo assim, o método de tensão-vida é o método mais clássico, né? É o método mais conhecido de fadiga, então nós precisamos estudar esse, e se vocês quiserem se aprofundar depois nos outros métodos, o método-chave é o tensão-vida, né? Foi o primeiro a ser desenvolvido. Então, note que ele está escrito, né? Esse gráfico está construído em papel log-log, porque você tem as retas aqui, né? As curvas, elas se tornaram retas quando elas são escritas de forma logarítmica. Essa tensão aqui ela é aproximadamente 90% do limite de resistência à tração, né? E essa região daqui, que é o patamar constante, é o limite de resistência à fadiga. Essa região aqui a gente chama de joelho, é muito conhecido como joelho, porque é a parte que você
entra no patamar constante do material. Bom, esse gráfico da figura 6.17 do Shigley, ele representa o seguinte: limite de resistência à fadiga, tá? Em função da resistência à tração do material. Porque percebeu-se que os materiais ferrosos, né, aços carbonos, ferro fundidos, aços liga, eles possuem uma relação entre o limite de resistência à fadiga e a resistência à tração. Então fizeram diversos ensaios com vários materiais diferentes e perceberam o seguinte, que os resultados eles se aproximam de uma determinada linha. Essa linha aqui, meio, o que é que isso significa? Que nessa primeira faixa aqui, o limite de resistência à fadiga do material, ele é normalmente metade do limite de resistência à tração do material. Perceba, por exemplo, enquanto aqui para ferros forjados, por exemplo, ferros forjados que possuem limite de resistência à tração de 420 megapascal, o limite de resistência à fadiga tá aqui mais ou menos a faixa de 210, na metade, de forma que os resultados eles se espalham, né, até determinado valor. Note que essa linha é linha de meio, né? Diz o seguinte: a relação entre esse termo e esse aqui é de metade, né? Esse daqui é o dobro de cá, né? O limite da resistência à tração é o dobro do limite de resistência à fadiga. Então isso é muito útil porque às vezes nós não temos disponível o limite de resistência à fadiga do material. Então você pode estimar esse limite de resistência à fadiga como sendo metade do limite de resistência à tração. O limite de resistência à tração é um dado que é bastante disponível na literatura, então normalmente você encontra. Então, só que quando chega, por exemplo, quando passa de 1400 megapascal, parece que os resultados eles se espalham aqui de forma mais ou menos constante, né? Não há mais essa subida aqui na linha de meio, ela fica constante em metade, nesse valor aí de 735 megapascal. Mas note que eles concentram na linha de meio, mas assim, existem resultados que se espalham, né? Então, como que eu considero, como é que eu vou considerar esses resultados que estão espalhados? Para isso eu preciso usar um fator de segurança, né? Eu corrigir o limite de resistência à fadiga. Então, a partir desse gráfico, nós podemos concluir um ponto muito chave para o nosso estudo de fadiga. Podemos então concluir o seguinte, que para aços, o limite de resistência à fadiga, vamos colocar esse apóstrofo, essa linha, e depois eu vou mostrar por que eu estou colocando esse apóstrofo, porque esse valor é o valor não corrigido, a gente vai corrigir esse valor depois. Esse linha, e vamos dizer o seguinte, que ele é metade do limite de resistência à tração, tá? Isso para materiais que possuem limite de resistência à tração menor ou igual que 1400 megapascal. Então você vai trabalhar com material. Se ele tem limite de resistência à tração até 1400 megapascal, o limite de resistência à fadiga vai ser metade desse valor. Se ele tiver limite de resistência à tração maior que 1400 megapascal, a gente viu que os dados eles ficam constantes, né? Igual a 700 megapascal, tá? Então, esse é o primeiro ponto de partida para o limite de resistência à fadiga. Esse linha, esse apóstrofo, né? Vou colocar aqui, não corrigido, tá? Porque esse valor ele vai ser corrigido mais na frente. Bom, então a gente viu os dados, né, uma curva real semelhante a essa aqui, e vamos modelar essa região da curva.
Essa região aqui inclinada, na parte de alto ciclo, né, entre 10 ao cubo e 1 milhão de ciclos, a gente vai usar uma expressão para modelar, tá, essa curva aqui. Então, que valor é esse aqui? Vamos dizer o seguinte: SF, né, a resistência à fadiga para um determinado número de ciclos, vai ser igual a N elevado a B, tá? Com os seguintes valores: A é igual a F vezes o limite de resistência à tração ao quadrado, dividido por limite de resistência à fadiga do material, tá? Esse F é uma propriedade do material. No livro do Stigler tem a dedução dessa fórmula. Eu não vou entrar aqui nesse mérito para não ficar muito longo o nosso vídeo. Mas esse F, ele é igual, você extrai ele de uma curva. Essa curva está na 10ª edição do livro do Stigler, está na figura 6.18 do livro do Stigler. Ok? E quem é esse B, né? Esse B é menos 1/3 log F, que é figura 6.18, limite de resistência à tração dividido por limite de resistência à fadiga, né? Mais uma vez, esse F também vai extrair da figura 6.18, eu vou mostrar essa figura. E a limite de resistência à tração do material você extrai dos anexos do livro, tá? Então são as tabelas A20 a A27 do livro do Stigler, tem esses dados no anexo do livro. Então se obtém, obtido A e B, para uma determinada tensão eu consigo determinar qual é a vida, né? A vida em fadiga, a vida finita em fadiga para determinado projeto. Bom, essa é a figura 6.18 do livro do Stigler, que é a fração da resistência à fadiga, esse F minúsculo, né, que tem lá na fórmula que eu apresentei para vocês. Bom, eu entro com o limite de resistência à tração do material e obtenho um ponto, e a partir do ponto eu obtenho essa fração Fzinho aqui, tá? Entenda esse F como uma fração do limite de resistência a fração que relaciona, né, o limite de resistência à tração com o limite de resistência à fadiga. Então, é lógico que aqui, algumas vezes, a gente precisa interpolar alguns valores do gráfico, porque nem sempre os pontos vão cair na linha, mas interpolação simples, como vocês já estão acostumados a fazer. Bom, então nós vimos que a estimativa inicial, né, para o limite de resistência à fadiga, ele é uma parcela, né, do limite de resistência à tração para materiais cujo limite de resistência à tração é até 1.400 megapascal e é 700 para materiais que o limite de resistência à tração é maior que 1.400 megapascal. Só que isso é uma estimativa do valor obtido no ensaio, naquele ensaio de tração. Se você imagine o seguinte: se você fizesse o ensaio de fadiga, eu obteria esse resultado com o corpo de prova, polido, etc. Só que você sabe que em projeto a sua peça ela pode ter uma condição superficial diferente, pode trabalhar em uma temperatura diferente, pode ter um carregamento, por exemplo, de torção ao invés de um carregamento de flexão, do qual foi feito o ensaio, né? Pode ter um nível de confiabilidade diferente. Então tudo isso faz com que o valor verdadeiro do limite de resistência à fadiga seja diferente desse SL'. Então é isso que vamos considerar agora. Nós vamos estudar os fatores modificadores do limite de resistência
a fadiga. Ou seja, eu quero saber o seguinte: quanto do SE' eu vou modificar no meu projeto real para se tornar a partir do SE. Então, por isso que eu coloquei SE', o apóstrofo é não corrigido, não modificado. Porque agora nós vamos modificar esse valor para tentar chegar o mais próximo da nossa situação de projeto. Esse resultado é baseado no trabalho do Merrin, né, que foi um pesquisador que publicou algumas coisas nessa área de fadiga. Então nós temos aqui, por exemplo, esse é o meu fator, é o meu limite de resistência à fadiga verdadeiro do projeto, e ele é um valor, vai ser um valor modificado dessa primeira estimativa, essa é a linha que a gente estimou aqui em cima. Como é que vamos fazer isso, né? Vamos utilizar alguns fatores modificadores. Então, vou colocar aqui, esses fatores são multiplicadores, vão multiplicar esse valor. Então, vamos colocar Ka é um fator, Kb, Kc, Kd, Ke e Kf. São valores que vão ser multiplicados e vão multiplicar essa linha, né? Cada fator tem um significado, né? Vamos destrinchar agora isso aqui. Primeiro fator, Ka, é o fator de condição da superfície. O fator Kb, tamanho da peça. O fator Kc, carga, o tipo de carga. O fator Kd, temperatura de operação. O fator Ke está ligado à confiabilidade, né? Confiabilidade. E o fator Kf é para outros efeitos, né? Efeitos diversos. Outros efeitos não contemplados entre Ka e Ke, tá? Então, vamos falar de cada fator separadamente aqui, né? Então, o primeiro fator, Ka, fator de superfície. O fator de superfície, ele vai ser calculado como sendo A vezes a tensão última elevado a tensão última, limite de resistência à tração elevado a B, tá? Aí você pergunta, quem são A e B? São valores que vão ser obtidos via tabela 6.2 do Shigley. Vou mostrar essa tabela aqui agora. Bom, como vocês sabem, são dados experimentais. Isso significa o seguinte: cada tipo de acabamento superficial do seu material, você tem um fator A e um expoente B diferente a utilizar, tá? São resultados experimentais, então a gente não prova com por que são esses valores aqui, a gente só utiliza. Mas se vocês quiserem, por exemplo, saber, você consulta esse paper aqui, tá? Que mostra de onde ele atingiu esses valores. O fator A, se o valor de limite de resistência à tração que você está utilizando estiver em megapascal, você usa o daqui. Se o valor do limite de resistência à tração que você estiver usando está em kPSI, utiliza o de K. O expoente B não tem essa distinção, né? Para qualquer unidade é o mesmo. Então, retificado, usinado ou laminado a frio, laminado a quente, forjado. Tem o valor do fator de superfície, substitui na equação que está aqui, e você obtém o fator de superfície. A e B e limite de resistência à tração encontra o fator de superfície. O segundo fator, Kb, é o fator de tamanho. O fator Kb, ele é calculado da seguinte forma, tá? Para diâmetros menores que 2,79 milímetros, para diâmetros entre 2,79 e 51 milímetros, e para diâmetros
entre 51 e 254 milímetros. Tá? Bom, se o valor do diâmetro for até 2,79, o fator de tamanho não tem influência, você usa 1. Tá? Se esse diâmetro for entre 2,79 e 51, você usa essa seguinte fórmula, vai ser 1,24 vezes diâmetro elevado a menos 0,107. São também valores experimentais, a gente não vai mostrar aqui a dedução. Se o diâmetro estiver entre 51 e 254, você usa o KB igual a 1,51, diâmetro elevado a menos 0,157. Tá? Isso aqui é se o seu carregamento, é importante falar, for do tipo flexão ou torção. Se o carregamento for do tipo, vou botar aqui, axial, você usa sempre KB igual a 1. Então, dependendo do tipo de carregamento, o fator de tamanho muda. Enquanto o fator de superfície, o K, é o mesmo para qualquer carregamento que eu estou trabalhando, o fator de tamanho depende do tipo de carregamento que eu estou analisando. Quando o KB é igual a 1, a gente diz que o fator de tamanho não é relevante. Bom, isso aqui é para membros circulares, tá? Seção circular. E se um membro for de seção quadrada, né? Se tiver for um perfil I, por exemplo, uma seção vazada, como é que eu calculo? A gente entra no critério chamado, né, de diâmetro equivalente. Então a gente usa o conceito de diâmetro equivalente, DE, que diz respeito ao seguinte: para qualquer seção transversal, quando nós fazemos um ensaio de flexão, um ensaio de fadiga, aqueles valores de diâmetro a gente considerou para uma seção circular e seção rotativa. Mas existem as situações da seção não ser circular e da peça não sofrer rotação, ou seja, a ausência de rotação. Então, nessas duas condições, nós usamos o diâmetro equivalente. O diâmetro equivalente é baseado no fato que considere o volume de uma peça que experimenta 95% ou mais da tensão máxima. E é nesse volume de 95% ou mais da tensão máxima que a falha por fadiga tem mais chance de ser iniciada. Então, o que é que se faz? A gente compara o volume do material submetido a 95% ou mais da tensão máxima no corpo de prova com o volume da peça em questão submetido a 95% ou mais da tensão máxima. Na verdade, a gente acaba comparando as áreas, não é isso? Então, para você encontrar qualquer diâmetro equivalente, você pode utilizar a seguinte expressão: para qualquer seção transversal é igual à área que está submetida a 95% da tensão máxima dividido por 0,0766. Isso na raiz é como você encontra o diâmetro equivalente. Porém, no seu livro de elemento de máquinas, aqui na tabela 6.3, você tem os valores das áreas 95, né? Mas você também tem para algumas seções não rotativas o valor desse diâmetro equivalente. Uma seção circular não rotativa que está sujeita a fadiga e uma seção quadrada, né, retangular não rotativa. Você tem aqui a fórmula. Aqui também para perfil I,
perfil U, você tem esses dados. O terceiro fator é o fator de carregamento, né? KC, fator de carregamento, tá? Lembrando, porque o ensaio é feito em flexão alternada, o ensaio da fadiga. Então, se eu tenho, por exemplo, um carregamento axial, eu preciso mudar esse fator. Então, o KC, ele tem alguns valores que dependem do tipo de carregamento, né? Se for flexão, se for carregamento axial e se for um carregamento torção. Qual é esse fator que eu uso? Se for carregamento de flexão, obviamente eu uso 1, né? Não há variação. Se for carregamento axial, 0,85. Lembre que carregamento axial ele coloca toda a superfície do material, né, sob o mesmo valor de tensão, né? E o carregamento torção você vai usar 0,59. E aqui tem uma observação interessante. Vocês viram lá na época que nós estudávamos Van Mises, o que aconteceu? A gente viu que o carregamento torção, né, a relação, a tensão de cisalhamento no instante do escoamento, a gente viu que a tensão de cisalhamento sobre raiz de 3, a tensão de escoamento dividido por raiz de 3, isso dá aproximadamente 0,577 vezes o limite de escoamento. Esse valor, note que é bem próximo, né, a 0,59 para a torção. Então, justamente esse valor é uma aproximação conservadora, né, conservativa, para essa questão lá da teoria da energia de distorção de Von Mises. Bom, o quarto fator é o fator de temperatura. Tá? Que é esse KD. Existe uma equação para você calcular ele, eu vou escrevê-la aqui agora. É importante que ela é grande, né? É uma aproximação de dados experimentais por um polinômio de grau quarto, né? De quarto grau, de grau 4. Então temos aqui, por exemplo, o KD, ele vai ser uma aproximação, tá? 0,9877 mais 0,6507 multiplicado por 10 a menos 3 multiplicado pela temperatura em graus Celsius menos 0,3414 multiplicado por 10 elevado a menos 5 multiplicado pela temperatura em graus Celsius ao quadrado mais, vou colocar aqui embaixo, 0,5621 multiplicado por 10 elevado a menos 8, multiplicado por temperatura em graus Celsius ao cubo, menos 6,246, multiplicado por 10 elevado a menos 12, multiplicado pela temperatura em graus Celsius a quarta. É a equação 627 do seu livro de elemento de máquina do Shigley. Tá? Você substitui a temperatura em graus Celsius e obtém o fator de temperatura. Mas é importante considerar dois pontos aqui. Duas condições. Se eu conheço o limite de resistência à fadiga na minha temperatura ambiente. Lembrando, nós temos o fator de temperatura porque nós temos duas situações diferentes. Nós temos a temperatura de operação e a temperatura ambiente. Mas a temperatura de operação é a temperatura com que a máquina está trabalhando. Pode ser muito maior, né? Temperatura ambiente é a temperatura do material no catálogo, digamos assim. A temperatura do material que ele foi, da forma que ele foi catalogado, que ele foi ensaiado. E a temperatura de operação é a temperatura com que o material vai trabalhar. Então, se eu conheço o limite de resistência à fadiga na temperatura ambiente, calculo o KD através dessa equação e estimo o limite de resistência à fadiga como sendo KD vezes o limite de resistência à fadiga na temperatura ambiente, que eu conheço. Então, se eu conheço esse SE', eu conheço aqui. Calculo o KD, tenho SE, problema resolvido. Não conheço o limite de resistência à fadiga na temperatura ambiente, mas eu conheço o que?
o limite de resistência à tração na temperatura ambiente. Temperatura ambiente é a temperatura do catálogo. Então, se eu conheço, eu calculo o KD através dessa expressão e calculo o limite de resistência à tração na temperatura de operação. Vai ser KD vezes o limite de resistência à tração na temperatura ambiente. Após calcular o limite de resistência à tração na temperatura de operação, eu utilizo aquela equação da aproximação do limite de resistência à fadiga. E aí calculo o valor de SE', né? SE' não, SE, né? Que já está corrigido, estaria em tese corrigido pelo fator de temperatura. Tá? Temos também o KE, que é o fator de confiabilidade. O que é que acontece? Quando você faz um ensaio de fadiga, existe um resultado estatístico, né? Você tem a curva SN, você tem uma relação estatística por trás disso aí. Você tem uma curva, por exemplo. À medida que eu vou aumentando a confiabilidade, por exemplo, aqui está representado de forma grosseira, né? Só para vocês entenderem mais ou menos. Se a minha confiabilidade for de 99%, confiabilidade 50% e confiabilidade 10%. O que quer dizer isso? Confiabilidade 99%. De cada 100 corpos de prova que eu for operar, um vai falhar abaixo dessa curva aqui. Confiabilidade 50, de cada 50 corpos de prova que eu for estudar, 50 vão falhar embaixo dessa curva. Confiabilidade 10%, de cada 100 corpos de prova que eu for operar, 90 vão falhar embaixo dessa curva. É lógico que ninguém usa essa confiabilidade muito baixa, a gente usa normalmente 99%. Então existe, né, um fator de confiabilidade que é calculado através da seguinte equação. Vou desenhar, vou escrever aqui a equação. KE é igual a 1 menos 0,08 ZA. 0,08 está relacionado com desvio padrão de 8%. E o valor dessa confiabilidade você encontra na tabela 6.5 do livro do Stigler, né? Você já encontra, ou você encontra esse fator aqui, essa variante de transformação, tá? Isso aqui é aquilo de estatística, né? de distribuição normal, tá? Isso aqui é uma variante de transformação, né? E esse KI, mas você já encontra direto esse KI aqui, tanto esse valor quanto esse, vocês encontram na tabela 6-5 do livro do Stigler. Os fatores de confiabilidade com 8% de desvio padrão estão aqui representados na tabela 6.5 do seu livro de alimento de máquina, do livro do Stigler. Então, você tem como calcular através da variante de transformação, mas você pode fazer direto também, pegar o valor direto do KE a partir da confiabilidade que você quer utilizar. Isso aqui é baseado em questões estatísticas de desvio padrão, distribuição normal. Bom, o último fator é o fator KF. É o fator de efeito diversos. Outros efeitos, tá? São outros efeitos. É um fator que é criado para você, como se fosse um lembrete, tá? Então vamos colocar aqui da seguinte forma: outros efeitos não considerados. Porque você pode ter algum efeito, por exemplo, de frequência de carregamento, seja muito diferente, um efeito de corrosão, né, a gente não falou, né, porque é um efeito que varia muito de caso para caso. Então,
a gente precisa considerar, né? Então, você tem uma situação atípica que não tem aí no livro do Stigler, você tem que procurar um manual de fadiga, um livro mais especializado que ele vai mostrar como você deve tratar esses dados. Então, entenda a KF como um fator, como lembrete, né? Lembrar que nem tudo está considerado entre KA e KE, e que KF, né, que são os efeitos diversos, precisam sim ser considerados. Vamos falar agora de concentração de tensões. Porque a gente falou, né, encarregamento estático para materiais dúcteis, normalmente a gente não considera, porque o material em cru ele acaba ficando mais resistente. Então a alternativa conservadora é você não considerar a concentração de tensões. Mas para materiais frágeis a gente precisa sim considerar. Agora, para carregamento de fadiga, tanto para material dúctil quanto para material frágil é necessário considerar a consideração de tensões, mas aqui ela ganha um viés especial, nós vamos falar aqui. Primeiro, nós estudamos, vocês já viram lá em resistências materiais, a consideração de tensões, né? A gente usa um fator KT, tá? Que é um fator de concentração de tensões geométricas. Ele é função apenas de dimensões geométricas e do tipo de esforço. Como ele só depende das dimensões geométricas, não depende do material, note. Então a gente chama de fator de concentração de tensões geométricos. Fator de concentração não depende do material, só dimensões e do tipo de esforço. Esse fator de concentração de tensões geométricas você encontra na tabela, eu vou colocar aqui, KT, no anexo do Stigler, nas tabelas A15, as figuras A15 e A16, você encontra as figuras dessa concentração de tensões. Então aqui no Stigler, por exemplo, aqui nós temos a figura 15, você tem um carregamento axial e com um furo. Note que a peça tem uma espessura W. Como é que a gente considera, como é que a gente calcula, né? A gente entra com a relação entre o furo e a espessura D sobre W e a partir daqui eu encontro um valor de KT. Isso para vários tipos de carregamento. Por exemplo, posso ter, ao invés de um carregamento axial, pode ser um carregamento de flexão. Então, note que depende também das dimensões, ó, D sobre W, depende da dimensão. Nesse caso, depende até da espessura dessa placa, né, que possui um furo. Uma placa tem uma espessura H, tem algumas curvas que dependem da relação D sobre H. Então, você calcula D sobre W, D sobre H, encontra qual é a curva D sobre H que você vai se basear e encontra o cruzamento com D sobre W. Encontra KT. O seu livro do Stigler, nas tabelas A15, ó, tem também para carregamento de torção, né? Carregamento axial e para diversas formas geométricas. Esse livro que possui, né, tem um livro que você encontra disponível, que é o livro do Peterson, né, que é um livro de 1951, mas que possui diversas figuras dessas. O livro do Stigler, ele catalogou as figuras mais utilizadas, que vocês vão aparecer mais. Mas se vocês tiverem alguma figura que vocês não encontrem aqui, vocês pegam esse livro do Peterson, tem aqui na nota do rodapé do livro, tá? De onde ele extraiu esses fatores. Esse livro aqui, tá? Você encontra todas essas figuras. Então, se você fazer um trabalho mais avançado, você pode consultar essa referência para encontrar esses fatores de concentração de tensão. Só que para fadiga,
alguns materiais não são totalmente sensíveis a esse fator de concentração e tensões. Então nós utilizamos um conceito que aqui eu vou colocar, que é o índice de sensibilidade ao entalhe. Nós vamos utilizar essa letra Q aqui, Q minúsculo, que é o índice de é um número adimensional que está entre 0 e 1, mas na prática você não tem nenhum material que totalmente insensível, nem totalmente sensível a entalhe, certo? E como é que a gente utiliza? Esse valor de Q, ele é igual a Kf menos 1, Kt menos 1. Esse T é o fator de concentração de tensões geométrico, tá? Que a gente já definiu, né? Você vai encontrar naquelas tabelas a 15 e a 16 do Shigley. Então aqui é o fator de concentração de tensão geométrico, tá? E esse KF, que é o destaque, né? Que é o que você vai utilizar, é o fator, vou colocar até de preto para realçar, projetos de fadiga, tanto para matérias dúcteis quanto para matérias frágeis, você vai utilizar esse fator aqui, fator de concentração de tensão de fadiga. É esse que você vai utilizar, é o valor do KF. Se você quiser mexer na equação, né, manipulando, a gente encontra o seguinte, que KF é igual a Q, KT menos 1, mais 1. Essa é a expressão que você vai utilizar. Aí você pergunta, bom, e como é que eu vou saber a sensibilidade ao entalhe do material que eu estou trabalhando? Também você vai procurar uma figura do Shigley. Esse Q, ele vai olhar na figura 620, 6-20 ou 6-21. Vamos mostrar ela aqui. Então, na sua figura do livro 620, você vai ter aqui, ó, em função do raio do entalhe, você vai ter, primeiro, né, nesse gráfico você tem duas curvas, uma para aço, algumas para aço e para ligas de alumínio. Para aço você tem aqui a tensão, o limite de resistência à tração, né, que a gente chama de tensão última. Né, aqui em kPSI equivale a 1,4 gigapascal, né? 150 kPSI, 1 gigapascal. 100 kPSI, 0,7 gigapascal. 60 kPSI, 0,4 gigapascal. Então você entra com o raio de entalhe. Note que o raio de entalhe aqui está em polegada, tá? E aí, à medida que você entra, o que acontece? Você encontra o valor da sensibilidade ao entalhe. Aqui o raio está em cima em milímetros, né? Então você nota aqui em cima o raio em milímetros. Se o raio for maior que 4 milímetros, a recomendação é você utilizar esse valor aqui do raio a 4 milímetros. Se for 4,5, você usa 4. Se for 5, você usa 4 milímetros, o valor de 4 milímetros. Isso aqui é para carga de flexão reversa ou carga axial reversa. A figura 621 você tem para torção reversa. Mesma coisa. Acima você usa o valor de 4, o raio do entalhe em cima tem milímetros, embaixo em polegadas, e aqui o valor de Q para torção, ou seja, para cisalhamento. Então o que é que isso significa, né? Significa o seguinte: a tensão máxima, né? Eu tenho um entalhe, lembrando, a concentração de tensões é o seguinte, né? Eu tenho uma peça, eu estou tracionando essa peça, ela tem um furo, ok? Eu quero calcular as tensões, o que é que eu preciso fazer, né? Eu calculo as tensões na extremidade do entalhe, as tensões são maiores. Essa tensão ela vai reduzindo à medida que eu afasto
da ponta do entalhe, né, do concentrador de tensões. Eu chamo de tensão, essa sigma zero, tensão nominal, como sendo a força dividido pela área líquida, né? A área líquida seria a soma dessas duas áreas aqui, ou seja, a área da seção desconsiderando a perda que o furo está dando aqui na área, né? Então essa é a tensão nominal, tá? Alguns livros chamam de tensão média, mas para não confundir com a tensão média lá de fadiga, então vamos chamar de tensão nominal. Essa tensão nominal seria um valor aqui, ó, nem é igual ao menor valor, nem igual ao pico, né? Então seria um valor aqui, como você calcula, sigma zero. Como a gente projeta tudo para o pior ponto, o ponto mais solicitado, a gente precisa saber essa tensão aqui, que seria a tensão de pico. A tensão de pico é igual ao fator de concentração de tensão de fadiga vezes a tensão nominal, né? Então note o seguinte: se o material tem sensibilidade, tá, ao entalhe igual a zero, ou seja, ele é totalmente insensível ao entalhe. O que é que acontece? Q igual a zero, você vai zerar esse termo daqui, vai ficar só igual a 1, né? Você vai ter que KF é igual a 1, então você não vai ter tensão de pico, né? A tensão de pico vai ser igual à tensão nominal, né? Então, assim, o material não tem sensibilidade nenhuma ao entalhe. Se o material tem sensibilidade total ao entalhe, ou seja, Q igual a 1, o que acontece com KF? Para Q igual a 1, KF é igual ao KT. Isso significa que a tensão de pico vai ser KT vezes sigma, a tensão nominal. Então ela vai utilizar exatamente o valor geométrico, né, que é aquele maior para carregamento, carro de carregamento estático. Ok? Então esse fator de concentração de tensões é muito importante ser utilizado, né, em condição de fadiga, tanto para material dúctil quanto para material frágil. E para você saber exatamente qual é a tensão máxima, que é a tensão de pico, né? A gente tem o costume de falar tensão máxima, né? Mas cuidado para não confundir com a tensão máxima do ciclo de fadiga. Precisamos falar do efeito da tensão média, porque assim, vocês viram, vou colocar aqui efeito a gente viu que o ensaio de fadiga, né, a curva SN, quando ela é gerada, ela considera, né, tensão média igual a zero. Então você tem uma curva gerada para tensão média igual a zero. Se a tensão média for diferente de zero, como é que eu vou estimar a minha vida, né? Então por isso que vai aparecer e vai falar de alguns critérios de falha que são utilizados para carregamento de fadiga, né? Mas antes, eu quero saber qual é esse efeito da tensão média. Uma tensão média de tração, ou seja, uma tensão que sempre, vamos colocar aqui de novo, né? Tensão em função de tempo. Uma tensão média de tração é uma tensão que sempre vai atuar. A tensão alternada, ela acontece em torno da tensão média. Quando a tensão média é igual a zero, tem instantes em que o material não sofre tensão nem compressão, ou seja, a tensão totalmente do material é zero. Então, quando a tensão média é maior que zero, ou seja, diferente de zero e maior que zero, o que é que eu tenho? Eu tenho o seguinte: uma tensão média que sempre vai estar atuando e tracionando. Tensões de tração sempre vão aumentar a propagação da trinca, porque elas vão tender a abrir a trinca. Então é a situação mais perigosa. Então o que acontece? O que é que o efeito da tensão média faz na curva SN? Abaixa também, diminui a vida para determinadas tensões. Então, no nosso estudo, projeto de fadiga, nós precisamos considerar essa tensão média. Então é para isso que aparecem alguns modelos, né? Alguns modelos de critério de falhas para fadiga. O critério mais utilizado, né, o mais fácil de utilizar também, é o critério de Goodman. Tá?
um pesquisador. O que é que a gente faz para obter esse critério? Primeiro, nós fazemos um gráfico, tá? E esse gráfico ele vai relacionar tensão alternada com tensão média. Tá? Esse gráfico ele vai traçar uma linha, essa linha, esse lugar geométrico vai dividir combinações seguras de combinações inseguras de tensão média e tensão alternada. Ou seja, eu vou ter uma região, uma combinação de tensão alternada e tensão média, e eu vou saber se ela está numa região segura ou não. E são linhas de vida constante. Tá? Cada linha dessa representa a união da combinação, né? A combinação de tensões médias e tensão alternada, que vai fazer o material falhar com a mesma quantidade de ciclos, o mesmo N. Ou seja, cada linha dessa é para o mesmo valor de N. Essa linha de Goodman é para o valor de N igual a 10 a sexta. Tá? Então, essa linha de projeto aqui que a gente vai desenhar é para N igual a 10 a sexta ciclos. Importante ter isso em consideração. Quando a tensão média é igual a zero, o que acontece? O material está na situação completamente reversa. Ela vai falhar quando ela atingir, em 1 milhão de ciclos, ela atingir o limite de resistência à fadiga. Então, eu já sei que esse ponto aqui é um ponto de falha. Quando a tensão alternada é igual a zero, ou seja, qualquer ponto nessa linha aqui, não significa fadiga, porque não tem tensão alternada, é tensão constante. O material falha o quê? No limite de resistência à tração, ou seja, sigma U, né? O limite de resistência à tração, sigma último, S último. Vou colocar aqui SUT. Tá? Então, o Goodman, ele diz o seguinte, que a influência da tensão média na resistência à fadiga é linear. Então, essa equação de Goodman, a linha de Goodman vai estar... É uma linha, gente. Isso aqui está desenhado torto, tá? Mas é uma linha. Essa é a linha de Goodman. Ou seja, qual é a equação para essa linha de Goodman? Então, para o critério de Goodman, a equação que vocês vão utilizar é o seguinte: tensão alternada sobre limite de resistência à fadiga, mais tensão média dividida por a tensão última do material, S última, é igual a 1. Essa equação é a equação dessa linha de Goodman aqui. Então, o que é que isso significa? Essa linha, gente, representa todas as combinações de tensão média e tensão alternada que vão falhar com 1 milhão de ciclos. Essa linha é para 10 a sexta ciclos. Eu posso ter outras linhas para uma quantidade diferente de ciclos. Por exemplo, para 1000 ciclos, obviamente, as tensões vão ser maiores, né? Então, essa linha sobe. Né? Mas essa linha de Goodman, normalmente, quando é apresentada, é para 1 milhão de ciclos. Esse fator é muito utilizado, o critério de Goodman. Normalmente, o que a gente faz? Quando a gente está trabalhando com o material, a gente não vai trabalhar exatamente no ponto da linha, porque essa linha aqui representa a falha. A região interna aqui é a região segura, a região externa é insegura, né? Então, a gente trabalha, né, com um ponto, tá, que te dá uma margem de segurança, ou seja, a minha combinação aqui de tensão média e tensão alternada, o ponto de trabalho, o ponto de operação vai me dar uma condição de segurança, tá? Ou seja, eu estou a N, tá? Isso aqui N sigma A e aqui N sigma M. Então, se eu multiplico por N, aí eu atinjo o ponto da falha. Esse N seria o meu fator de segurança, né? Meu coeficiente de segurança. Então, se eu quiser representar a equação de Goodman com o coeficiente de segurança, eu basta escrever aqui, ó. Eu tenho N sigma A sobre SE, mais N sigma M sobre S última, né? Pode ser S última, igual a 1. Então, isso aqui significa o seguinte, que para eu encontrar
o meu fator de segurança para o critério de Goodman, eu só preciso dessa equação aqui. Esse N passa para cá dividindo. Pronto, então eu tenho limite de resistência à fadiga do material, obviamente corrigido, né, pelos fatores de Merrin, K, KB, KC, KD, KE. Limite de resistência à tração, eu tenho a tensão alternada, tensão média, a combinação, encontro qual é o fator de segurança. Se for maior que 1, eu sei, beleza, meu critério, o meu projeto é seguro. Tá? É importante lembrar o seguinte, que antes de você fazer qualquer análise de fadiga, não pode esquecer de analisar se o material vai escoar. Então é sempre importante fazer um critério de falha estática. A sua tensão máxima, né? Ou seja, a tensão alternada mais a tensão média, para um caso uniaxial, tem que ser menor que o limite de escoamento. Se já for maior que isso, se isso não ocorrer, o que é que acontece? O material vai escoar, no primeiro ciclo ele escoa, então ele não vai nem falhar por fadiga, ele vai falhar estático. Então, a primeira coisa é aplicar um critério de deformação plástica. Então, nesse mesmo gráfico aqui, ó, vou representar aqui a tensão de escoamento, tá? Essa linha aqui que eu estou representando seria a linha do critério de deformação plástica, tá? Note que o limite de resistência à fadiga às vezes é menor que a tensão de escoamento, né? O fenômeno de fadiga é interessante porque é isso. O material tem uma tensão às vezes menor que o escoamento e falha porque o carregamento é cíclico. Então, por isso tem que ser observado. Ou seja, um carregamento, numa situação de carregamento axial, unidimensional, o que você faz? Você pega a tensão alternada mais a tensão média, tá? E ela tem que ser igual a uma tensão de escoamento sobre um fator de segurança. Você normalmente vai ter dois fatores, né? Um fator de segurança para deformação plástica, né? O critério de deformação plástica, estático, e aquele que eu fiz aqui embaixo, para um fator de segurança para fadiga. Normalmente eles não são iguais, tá? Então a primeira coisa é observar isso, porque, mais uma vez, vou desenhar aqui, ó, tensão em função do tempo. Você tem uma combinação de tensão alternada e tensão média, né, que vai me dar um pico de tensão. Eu vou olhar o ponto mais crítico. O ponto mais crítico é quando eu atinjo a tensão máxima. Será que quando eu atinjo a tensão máxima, se ele ultrapassar o escoamento, o material vai escoar. A fadiga não vai ter nem espaço para acontecer. Se não acontecer isso, ou seja, esse N aqui der maior que 1, o material continua ciclando até ele falhar. Existem, obviamente, outros critérios, tá? A gente não vai apresentar com muito detalhe. Alguns materiais, por exemplo, ligas de alumínio, ligas de titânio, os resultados eles não combinam tão bem com o critério de Goodman. A gente precisa usar outro critério, é o critério de Gerber, tá? A questão Gerber, ele já nos diz que a influência da tensão média com a tensão alternada é linear, né? Ele diz que a influência ela é parabólica. O critério de Gerber também pega esses dois pontos aqui, mas deixa de ser linear, é uma parábola, então é algo mais ou menos assim, ó. Gerber. Então o critério de Gerber, a equação eu vou colocar aqui do lado, sigma sobre SE mais sigma M sobre limite de resistência à tração do material. Aqui tem que ser ao quadrado porque é uma parábola. Se eu quiser usar um fator de segurança nessa equação, como é que eu represento ela? Eu tenho que colocar os N's aqui, né? N sigma A sobre SE mais N sigma M sobre limite de resistência à tração ao quadrado igual a 1. Pronto, aí aqui eu consigo extrair o fator de segurança para Gerber. Então, para ligas de alumínio e titânio,
Vou colocar aqui alumínio, titânio, a gente usa Gerber. Goodman, aço, representa muito bem para ligas ferrosas. Tá? Existe o ASME, né? O critério da ASME elíptico, também que é utilizado. Vamos colocar ele aqui também. O critério da ASME elíptico, vou colocar de laranja aqui, é um elipse. Tá? Então a diferença é o seguinte, ele já não pega aqui esse ponto, ela liga o limite de resistência à fadiga SE, mas ele liga com esse ponto aqui, SY. Essa é a linha, tá? ASME elíptico, tá? Elíptico, tá aqui. Se eu quiser saber qual o critério do ASME elíptico, vamos colocar a curva aqui, tem um espaço aqui, a gente tem. Então eu vou colocar com sigma A sobre SE ao quadrado, mais agora aqui sigma N, ao invés de ser o limite de resistência à tração agora é SY, que liga com esse ponto SY aqui ao quadrado igual a 1. Tá? E aí, se eu quiser colocar um fator de segurança, aí eu também tenho que colocar o N multiplicado aqui, né? N sigma M sobre SY ao quadrado igual a 1. E aí eu extraio os 3 critérios Goodman, né? Na verdade, você pode usar o critério de Goodman, ao menos que a questão diga outra coisa, ou é lógico, né, que seja o tipo de material para você ter que utilizar o critério de Gerber. Né? Esses são os critérios de falha para fadiga. Então, lembre que sempre, antes de analisar a fadiga, analise o escoamento. Veja se o material vai falhar no primeiro ciclo. Né? Antes de completar o primeiro ciclo, né? Quando ele chegar no primeiro pico de tensão máxima, o material pode falhar. Né? Então é importante verificar esse ponto. E lembrando também que todas essas curvas, nesses critérios, né? A deformação, o critério de Gerber, o ASME elíptico, o critério de Goodman, essas curvas que está desenhando dessa forma aqui são para 1 milhão de ciclos. São sempre linhas que combinam 1 milhão de ciclos, combinam tensões alternadas com tensões médias que falham a 1 milhão de ciclos. Se eu quiser uma outra um outro número de ciclos, eu vou precisar desenhar uma outra curva. Nesse mesmo gráfico eu vou precisar desenhar outra curva. Para finalizar, a gente precisa falar do carregamento combinado. Lembrem-se que toda a nossa análise que a gente fez aqui agora foi considerando apenas um tipo de carregamento. Ou só torção, ou só flexão, ou só carregamento axial. Mas você pode ter carregamento combinado, flexão, torção e axial. Então a análise é o seguinte. A dica que eu dou, primeiro, você vai lembrar que você tem o limite de resistência à fadiga, apóstrofo, né, não corrigido. Você tem os fatores Ka, KB, KC, KD, KE, KF. Você vai precisar encontrar uma tensão equivalente para o carregamento alternado e uma tensão equivalente para o carregamento médio. Como é que eu encontro essa tensão equivalente? Nós vamos utilizar Van Mises. Então, você encontra uma tensão de Van Mises alternada, tensão de Van Mises média, e depois você aplica um critério de fadiga, o Goodman. Né? Depois que você encontrar a tensão, as equivalentes. Lembrando que essas tensões alternadas de Van Mises e tensão média de Van Mises, são tensões que você precisa considerar. Fator de concentração de tensão em fadiga,
você precisa considerar aqui. Para a tensão média você não precisa considerar, porque é uma tensão estática, ao menos que o material seja frágil. Aqui para dúcteis e frágeis. Só que aí você pergunta, tem alguns tipos de fatores de correção que dependem do tipo de carregamento. Alguns não dependem do tipo de carregamento. Para aqueles fatores que não dependem do tipo de carregamento, você multiplica no SL'. Por exemplo, Ka é o mesmo para todo o carregamento. Então basta você multiplicar, né, que é o fator de superfície, você vai multiplicar pelo fator, pelo limite de resistência à fadiga não corrigido, SL'. Já os fatores que dependem do carregamento, você divide na tensão, na componente de tensão correspondente. O fator de tamanho, por exemplo, o fator de carregamento. Se você tiver um carregamento axial, você vai ter lá a tensão axial e você vai dividir pelo fator de carregamento. Porque você precisa, é como se você estivesse multiplicando só aquela parcela correspondente ao carregamento axial. Se você multiplicar esse fator em SL', você está dizendo que todos os carregamentos são axiais. Então você não pode multiplicar em SE, você vai dividir na tensão correspondente. Lembrando que, como o fator de carregamento Kc para torção é igual a 0,59, e uma vez que você vai utilizar a tensão de von Mises, lembre que esse valor de 0,59, que é aquele aproximadamente 1 sobre raiz de 3, ou 0,577, ele já é contemplado quando você calcula von Mises. Então, carregamento de torção não precisa dividir, pegar a tensão de torção e dividir pelo Kc quando você estiver calculando. Você não faz isso, porque ele já está contemplado na tensão de von Mises. Quando fizermos o exercício vai ficar mais claro essa parte de carregamento combinado. Bom, esse é o assunto de fadiga que eu queria mostrar. Então, espero que vocês tenham entendido. A gente vai fazer um exercício no próximo vídeo e aí vai ficar mais claro, né? Vamos juntar todos os conceitos que a gente falou nessa aula. Obrigado a todos. É que quero evitar a fadiga.